A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, amigos. Eu sou Johnny Schemberg e estou chegando para anunciar o Jornal da Central TV Brasil. A partir de agora, notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Estou mais uma vez convocando sua atenção para o assunto de hoje. Hoje vamos destacar, vamos te informar o que é a Interpol. A Interpol, com sede na cidade de Lyon, na França, é a polícia internacional, é encarregada de crimes que não se restringem às fronteiras de um só país. Com 181 países filiados, é a segunda maior organização internacional, atrás apenas da ONU, que tem 191 países membros. Sua importância é cada vez maior com a chamada globalização do crime, que opera por meio de redes terroristas, cartéis de tráfico de drogas e quadrilhas, e também quadrilhas de contrabando de armas. Mas, ao contrário do que muitos pensam, os agentes da Interpol não são detetives universais, dotados de imunidade diplomática e com poderes de aprisionar pessoas em qualquer ponto do planeta. A maior ação também da Interpol está relacionada às corretas definições das constituições dos países filiados. Então, de posse dessas informações, eles partem para a ação. Agora informo que o ministro Alexandre de Moraes pede ação da Interpol para prender algumas pessoas que estão fora do nosso país, portanto, pede sua extradição. Pede o ministro Moraes que a Interpol possa agir e mandar estas pessoas ao Brasil, como quem? Como o blogueiro Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, além do caminhoneiro Zé Trovão. Até hoje, nunca na história do Brasil, a Interpol demorou tanto para aplicar uma ação a um dos seus filiados. Nunca se viu um ato de não cumprimento de um pedido da nossa Corte Suprema. Repito, a Interpol age dentro da lei. A prisão desses senhores, por se manifestarem sobre as condutas dos integrantes da Suprema Corte, na alegação do ministro Moraes, se pauta em uma possível fake news. É sabido, gente do Brasil, é sabido que na nossa Constituição tem uma determinação dando alguns direitos a você. Qualquer cidadão pode e deve se manifestar e também mostrar a sua opinião e divulgar elas. Para a Constituição, isso não é crime. Nós sabemos que crime é ato que contradiz a lei, como roubar, peculato, formação de quadrilha, prevaricação, contrabando, tráfico de armas, drogas, entre muitas outras. Agora, criar ou tentar mudar a Constituição não é atribuição dos magistrados. Fazer leis é atributo dos deputados e senadores. Executar as leis é atributo de quem governa. Cumprir as leis é atributo do judiciário, é isso mesmo. A nossa Constituição define assim: os poderes são divididos. Legislativo é o executivo e o judiciário. É muito simples. Cada um na sua, legislativo, executivo e judiciário. Cada um fazendo a sua parte. Todos numa boa e nós numa melhor ainda, se isso for cumprido. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar.
Para melhorar o solo, uma opção eficaz é a vermicompostagem. O processo enriquece o solo de plantio com o humus produzido por minhocas. A minhoca recicla a matéria orgânica e produz um adubo rico em flora bacteriana. O solo, do qual a minhoca se alimenta, volta com mais cálcio, magnésio, fósforo e potássio em forma de humus. Além dessas vantagens, a vermicompostagem ainda garante mais entrada de água e ar, um controle da toxicidade e do pH do solo e a redução da lixiviação e dos efeitos da erosão. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O governo francês reagiu com fúria às mais recentes propostas britânicas para lidar com o fluxo de migrantes que pretendem chegar ao Reino Unido através do Canal da Mancha. Em uma carta dirigida ao presidente francês e publicada nas redes sociais, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson enumera várias ideias para lidar com a crise agravada pela morte de pelo menos 27 pessoas. O porta-voz governamental francês, Gabriel Attal, considerou a publicação da carta como inaceitável. Quando as pessoas se reinfectam com o Covid-19, a probabilidade de hospitalização ou morte são cerca de 90% mais baixas do que em uma primeira infecção por Covid, segundo um estudo publicado no New England Journal. A pesquisa indica que houve poucas reinfecções confirmadas entre 353.326 pessoas que contraíram o Covid-19 no Catar, e que esses casos foram, em geral, bem leves. Despertar a paixão pelo espaço em jovens de todo o país é o objetivo da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Um desses jovens é o Abner Ionsato, aluno do Colégio Agrícola Augusto Ribas, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O estudante, que está no terceiro ano do ensino médio, participou da 24ª edição da Olimpíada e conquistou uma medalha de prata. Em 2021, cerca de 600 mil estudantes de todo o país participaram da iniciativa, que é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira, isso desde 1988, em parceria com a Agência Espacial Brasileira. No Colégio Agrícola, Abner foi o único aluno a participar. Orientado pelo professor Alejandro Andrade de Matos, afirmou: "Estou feliz, mesmo tendo um gostinho de quero mais." Conta Abner: "Foi por pouco que não cheguei à medalha de ouro", diz ele. A prova testa os conhecimentos dos alunos sobre astronomia, astronáutica e ciências afins, levado em consideração a faixa etária e o conteúdo disponível nos livros didáticos de ensino fundamental e médio. A partir das notas, podem ser premiados com medalhas de ouro, prata ou bronze. Pesquisadores da Universidade de Fukuoka, no Japão, projetaram uma plataforma baseada em monofibras, uma espécie de célula artificial que impede o câncer de se espalhar. Ao organizar as fibras em uma configuração de alta para baixa densidade, eles foram capazes de restringir o movimento das células em um teste com o glioblastoma, um tumor cancerígeno no cérebro. Nós fabricamos uma folha de monofibras na qual a densidade da fibra muda uma ponta a outra, isso gradualmente usando uma técnica chamada eletrofiação, e realizamos um experimento de cultura de células tumorais cerebrais, contou o Dr. Satoshi Fujita,
coordenador do experimento. O trabalho científico revolucionário foi publicado na revista Science Daily. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, amigos. Hoje eu venho aqui falar um pouquinho com vocês sobre a política, em especial a política paranaense. O ano que vem tem eleições. E agora vocês ouvirão propostas mirabolantes dos candidatos que vão prometer fazer tudo, o que nunca fizeram. Aqueles que já estão com mandato, que ficaram encostados só chupando o melzinho na chupeta, vão querer voltar. E vão apertar sua mão, tomar um cafezinho na sua casa para ficar mamando as tetas do governo, ou seja, explorando a população de nosso estado. Está na hora de você pensar com carinho. Quem tem coragem de ir à luta em prol da população paranaense e brasileira. Porque nós não podemos manter mais esses chupins que vivem às custas do povo, explorando através da política para se manter e simplesmente olhando o seu umbigo. O ano que vem tem eleição. Analise, pense com carinho. Estude a história dos candidatos, como é que foi a vida dele do início até o momento atual que se apresenta para representar você. Porque não podemos mais eleger parasitas. Chega! O povo já está de saco cheio de colocar parasitas para só ficar olhando o seu umbiguinho e esquecendo o compromisso que ele tem com a nossa gente. Esse é o meu recado de hoje. Aqui é Solomar Rockenbach, sem tititi, de olho no olho com você. A produção de petróleo na camada pré-sal brasileira deve atingir a marca de 8,2 bilhões de barris de óleo equivalente acumulados, sendo que 1,5 bilhões são da União, pelo regime de partilha, 92 bilhões de dólares em royalties e 77 bilhões de dólares em impostos, ou seja, o total de receitas para os cofres da União gerados pela exploração do pré-sal será de 285 bilhões de dólares até 2031. Os dados foram apresentados pelo diretor-presidente da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, Eduardo Gerck. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Emater Paraná, está criando estratégias para potencializar os serviços prestados ao agricultor paranaense por meio de técnicas administrativas e transferência de tecnologia. A equipe de instituição busca soluções para avançar na produção de pesquisas no setor público e tornar o conhecimento mais acessível aos agricultores. O relator da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o líder do governo na Casa, Fernando Bezerra Coelho, apresentou seu parecer à proposta no colegiado, com a leitura do relatório feita. O presidente do CCJ, senador Davi Alcolumbre, concedeu vista coletiva ao texto. Os precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça. A expectativa do governo é que o texto seja debatido e votado. O deputado Luiz Cláudio Romanelli disse que a redução dos índices de contaminação e de mortes por Covid-19 tem relação direta com a aceleração da vacinação no país. Nosso povo tem a cultura da vacina. Aqui, até negacionista toma vacina.
O fato é que as vacinas estão salvando a vida de milhares de brasileiros. Poderíamos ter salvado mais se o governo federal tivesse comprado as doses no momento adequado, afirmou. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná vai reduzir o preço das passagens de transporte intermunicipal de passageiros de todas as linhas que cruzam praças de pedágio, com o término dos contratos de concessão. No caso das linhas rodoviárias padrão, o valor não está embutido na tarifa básica cobrada, bastando as empresas deixarem de cobrar o valor do pedágio no ato da venda da passagem. A atual administração da Prefeitura da capital paranaense continua apostando no endividamento em um modal em crise: o transporte coletivo. Agora, Rafael Greca quer emprestar do New Development Bank 75 milhões de dólares, mais de 420 milhões de reais, cotado em 5.609, em um cavalo branco. A implantação de mais uma linha de ônibus no ligeirão leste-oeste. Especialistas do setor apontam que o valor será uma herança maldita para os curitibanos para as próximas 2 décadas, podendo comprometer futuras gestões do Palácio 29 de março e levar o aumento de impostos municipais para conseguirem investir e manter o equilíbrio financeiro. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Aqui quem está falando é o professor mestre Alexandre França Santos e voltamos a falar sobre o nosso equipamento em parceria com a FINEP e a Escola Técnica Profissional, para eliminar não só o vírus do Covid, mas outras bactérias e outros patógenos. Estudos internacionais, a própria FDA lá nos Estados Unidos, a própria Reva na Europa, a própria ASHRAE nos Estados Unidos, eles enfatizam sobre os benefícios da lâmpada UVC no efeito germicida de matar os vírus. Algo interessante, até a Anvisa tem uma nota técnica que de maneira alguma fala mal sobre a capacidade da UVC de eliminar vírus, mas na nota técnica da Anvisa eles dão uma meia dúvida na questão da segurança do operador. De todas as que trabalham, a mais conservadora é a Anvisa. A mais conservadora é a Anvisa. Por isso que o nosso equipamento é diferenciado. Porque por intermédio do celular, do aplicativo, o operador não tem contato com a lâmpada. O aplicativo celular diz o tempo que você precisa e ele fica preso lá na sala de 5 a 7 minutos e o operador está lá longe, sem ter o risco. Então, eu até quando leio a FDA, quando eu leio o CDC, quando eu leio a Reva, a ASHRAE, falando tão bem das propriedades, e a Anvisa também, ela não, vou ser sincero, ela não fala mal, mas ela põe um monte de pontos de interrogação, preocupado com o operador brasileiro na questão de queimar a retina ou queimadura da pele. Mas esse equipamento vem de encontro a dessa resposta à nossa maravilhosa Anvisa. Não discordo da Anvisa que é preocupante essas questões, mas nosso equipamento é diferenciado, porque ele tem essa questão da segurança pro operador com o benefício de matar, eliminar os vírus.
Os programas da atenção primária especializada à saúde correspondem a 49% dos recursos empenhados para a emenda de relator geral do orçamento deste ano, o equivalente a 4,9 bilhões. A execução das emendas do relator foi suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal, que alegava falta de transparência nas indicações dos parlamentares para a destinação desses recursos, e isso pode ameaçar os gastos com obras e serviços em andamento. A equipe de cardiologistas da Beneficência Portuguesa em São Paulo implantou o menor marca-passo do mundo num paciente. O médico responsável foi o cardiologista Carlos Eduardo Duarte. Realizou a cirurgia em um homem de 56 anos de idade que mora em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O paciente tinha arritmia com batimentos elevados, um risco, já que apenas 25% do coração estava funcionando. Ele também havia sofrido um infarte e tinha implantado 2 stents, pequenas molas que abrem as artérias. Desta vez, o dispositivo escolhido para ajudar a corrigir essa disfunção do paciente foi o Micra, da Medtronic, considerado o menor marca-passo do mundo. De fato, ao colocar na mão, esse dispositivo impressiona pelo tamanho, equivalente a umas cápsulas de remédio, e é muito leve. Pesa apenas 2 gramas. O governo anunciou uma nova modalidade do seu programa habitacional, a Casa Verde Amarela. Parcerias na qual estados e municípios vão entrar em contrapartida com 20% do valor das moradias, que pode incluir o terreno do empreendimento, em troca, o valor de entrada no imóvel próprio para famílias com renda mensal de até R$ 4.000 será reduzido ou também pode ser zerado. 10 estados já aderiram ao programa: Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Bahia, Ceará, Pernambuco e Alagoas. Os portos do Paraná começaram uma ação que visa conscientizar a população de Paranaguá em relação aos dias e rotas das coletas seletivas, como realizar corretamente o descarte do lixo reciclável. A iniciativa contou com a participação da Companhia Ambiental, Prefeitura de Paranaguá e Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis da Vila Santa Maria. Foram envolvidas cerca de 20 pessoas e a atividade teve início na Vila Itiberê, próximo ao Aeroparque, um dos principais locais de lazer da cidade litorânea. A estratégia para contemplar o maior número de residências foi de visita porta a porta, com abordagem aos moradores e também distribuição de panfletos explicativos. O presidente russo Vladimir Putin testou uma vacina nasal contra a Covid-19, que ainda não está em fase de testes clínicos. Sua 4ª vacinação no total, afirmou ele. Putin também recebeu um reforço da Sputnik Light, de fabricação russa, após a sua 2ª dose da vacina Sputnik V. Isso depois de receber reforço, Putin ofereceu para participar também do teste da vacina intranasal em desenvolvimento pelo Gamaleya Center, fabricante da Sputnik V, e também da dose subsequente, única da Sputnik Light. Isso foi registrado pela imprensa e o presidente Putin estava acompanhado por membros do seu governo. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 1063 de 2021, que autoriza os postos de combustíveis a comprarem álcool combustível etanol, hidratado diretamente de produtores e também de importadores.
Os distribuidores poderão continuar atuando. A medida provisória está sendo enviada ao Senado. A medida foi aprovada na forma do texto do relator, deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade, que incorpora trechos da medida provisória 1069 de 2021, permitindo a venda direta aos postos também para as cooperativas de produção ou comercialização de etanol. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Bom dia a você, Johnny. Bom dia, Zé Domingos. Bom dia, Biro. Bom dia a todos. Zé, e o Londrina Ave Maria conseguiu se manter na Série B. E o Operário, que você gosta tanto, o Fantasma, já havia batido o martelo na permanência, Zé. Eu insisti em várias oportunidades nesta participação de que o Londrina tinha possibilidades de se safar, mas não dependia apenas dele e sim de outros resultados dos concorrentes diretos. E a felicidade que o Londrina fez os seus resultados e o Remo pisou na bola, acabou empatando e o Londrina conseguiu vencer de maneira fantástica ao Vasco da Gama por 3-0, se impôs e com este resultado e o debacle do Remo, o Londrina permanece na Série B, fazendo justiça, porque é uma grande cidade, uma cidade que já teve o Londrina entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, nível principal. Então vamos esperar que agora o Londrina se reorganize e faça um ótimo campeonato da Série B para não sofrer mais essas consequências que viveu nesta temporada. E o Operário começou bem, caiu, mas se recuperou em tempo, terminou bem o Campeonato Brasileiro, mas ficou claro que o Operário também para se apresentar bem na próxima temporada, tem que buscar alguns reforços. Tem que se reorganizar também o clube da Princesa dos Campos. Fiquei muito feliz com o Operário, porque conheço o Operário desde meus 8 anos de idade, quando acompanhava o campeonato da Liga Pontagrossense de Futebol, e o Operário fazia parte com o meu Caramuru da cidade de Castro. Feliz pela permanência dos paranaenses na Série B, com a classificação do Coritiba para a Série A, e a expectativa de que o nosso futebol realmente possa viver melhores dias nas competições futuras. E o Ezequiel da Urca pergunta para você, o Atlético cai ou não, Zé? Não cai. O Atlético Paranaense não cai. Podem ter certeza disso, o Atlético tem ainda alguns jogos pela frente, 3 jogos, vai fazer pelo menos mais 4 ou 6 pontos e o Atlético permanece na elite do futebol brasileiro. Já está bem delineada a linha dos times que vão cair para a Série B. O restante é aguardar que o ano que vem venha com sucesso e que boas contratações surjam em todas as séries, né, Zé? Exatamente. A expectativa é que os nossos times se reorganizem. O Atlético Paranaense está muito bem. O Atlético está nesta posição incômoda no Brasileiro
Por quê? Porque usou times alternativos em várias partidas, dando preferências para a Sul-Americana, do qual foi campeão, e para a Copa do Brasil, que vai decidir com o Clube Atlético Mineiro. E se preparem, o Atlético Paranaense pode surpreender ao Galo. Valeu, um abraço, até outra, Zé. Até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.